Vamos falar agora sobre um projeto de grande relevância cultural para toda a região do Vale Europeu. É o Centro de Memória Italiana, articulado pela ANVI e pelo Arquivo Histórico de Blumenau. Para explicar essa iniciativa, recebemos a assessora de comunicação da ANVI, a Michele Prada, que está conosco. Só puxa o microfone ali, Michele, por favor. Isso. Michele, bom dia. Muito obrigado pela atenção conosco nessa manhã. Bom dia, Jorge. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a você. Bom dia a quem nos acompanha na Rádio Itaberá Bandeirantes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e principalmente, especialmente hoje, que a gente vai falar sobre cultura, sobre tradição aqui do nosso Vale Europeu. E um avanço que é a gente valorizar a cultura italiana também aqui na nossa região, já que a gente tem uma valorização muito grande da cultura alemã. Isso, e logo esse ano, né, Jorge? Esse ano que a gente comemora os 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina. O que motivou a criação do Centro de Memória Italiana? Como é que surgiu essa ideia dentro da ANVI, né, em conjunto com o Arquivo Histórico de Blumenau? Sim, a ideia, essa iniciativa da criação do Centro de Memória Italiana, ela vem do Arquivo Histórico de Blumenau, da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais, né, da Prefeitura de Blumenau, que trouxeram para a ANVI. A ANVI abraçou essa ideia por meio do Colegiado de Gestores Municipais de Cultura. Aproveitando o know-how, a expertise que o Arquivo Histórico de Blumenau já tem, tanto de estrutura física quanto de recursos humanos, né, que já tem uma equipe especializada nessa questão de profissionais, e aproveitando toda essa estrutura e descentralizar, digamos, né, pegar o que Blumenau já tem e levar para os outros municípios também, né, a gente levar além do território de Blumenau, mas sim para os municípios do Vale Europeu, os 14 municípios da região da ANVI, e expandir esses documentos, o que a gente tem de arquivo, de memórias, de vivências da cultura italiana, porque a gente tem um arquivo riquíssimo na cultura germânica, por exemplo, né? E a gente quer fazer o mesmo com a cultura italiana também, que é uma das nossas grandes tradições aqui na nossa região. E para isso a gente precisa de uma construção também, assim como foi feita na cultura alemã, e agora a gente quer fazer com a cultura italiana. Então, no sentido de unir forças, né? Aproveitar a expertise de Blumenau com o que os outros municípios já têm de documentação, que as famílias também já têm, independente se são documentos institucionais ou privados, né, que é o que a gente fala, unir o que os municípios têm com Blumenau e formar, então, um arquivo regional, né, uma memória regional, uma memória italiana do Vale Europeu. Entender até melhor essa história toda da colonização italiana aqui na nossa região. Bom, os alemães chegaram aqui primeiro, depois vieram os italianos. Na época que eles chegaram, essa região toda era de Blumenau, né? E depois foram se tornando partes cidades. E os italianos subiram mais o rio. Sim. Por isso o Rodeio, o Rio dos Cedros, tem uma colonização italiana mais forte, né, Michele? Isso, a gente tem Rio dos Cedros, Benedito Novo, Rodeio, Ascurra. Inclusive, algumas dessas cidades que têm essa colonização mais forte, agora, nos últimos anos, até buscaram esses laços com a Itália, por exemplo, e hoje elas têm pactos de irmandade ou pactos de amizade, né? Como, por exemplo, o Rodeio, o Rio dos Cedros já tem pactos de irmandade com alguns municípios italianos. Este ano, Ascurra firmou um pacto também de irmandade com uma cidade italiana. Ontem, a gente teve Blumenau, que firmou um pacto de amizade com Trento, que é uma cidade italiana, e isso abre grandes chances para não só Blumenau, mas para o Vale Europeu. O que Blumenau fez ontem, por exemplo, fazendo um pacto de amizade, dando continuidade a esse projeto, que mais para frente as cidades podem se tornar irmãs, traz para Blumenau um grande feito e um marco histórico, tornando Blumenau a única cidade brasileira a se tornar irmã, por exemplo, de Trento, né?
E isso abre caminhos para toda a região, para o cidadão, para alternativas de desenvolvimento econômico, social e também na área ambiental. Então, essa proximidade da tradição, essa proximidade cultural, agora está trazendo alternativas econômicas. Então, os nossos laços de tradição, os nossos laços culturais, eles agora estão trazendo muito mais alternativas, né? Então, é isso que a ANVI, que o Colegiado de Gestores de Cultura, e com essa ideia, né, essa grande iniciativa da Prefeitura de Blumenau, da Secretaria de Cultura, do Arquivo Histórico, é agora, então, unir forças para a gente construir uma memória regional, um centro, né, de memória da cultura italiana. Como é que vai ser esse centro, né? Que tipo de materiais ele vai reunir? Você falou de tentar depois levá-lo para outras cidades também, né? Que não tem essa estrutura que Blumenau tem com um arquivo histórico, né? Qual é o planejamento de vocês, né? Está aí se iniciando esse projeto, né? Mas qual é o planejamento? Sim, agora é uma iniciativa que está começando, né? A embrionária foi apresentada aos gestores de cultura e foi abraçada. Então, a ideia é aproveitar o espaço do Arquivo Histórico de Blumenau, os equipamentos que já se tem, os recursos humanos que já se tem, e os municípios, por meio dos gestores de cultura, os municípios fazerem uma busca ativa do que cada município tem de documento, de foto, de periódicos, de bibliografia, de arquivos, de memória visual, de documentos religiosos, de documentos de imprensa, de folhetins de eventos, de fotos de famílias, de tudo que tiver de documentos de famílias de tradição italiana, de reunir esses documentos, trazer para esse arquivo histórico aqui de Blumenau, que vai fazer toda a catalogação, fazer todo esse trabalho de arquivamento, e daí esses documentos eles poderão ser devolvidos a essas famílias ou instituições, ou poderão ficar aqui nesse arquivo histórico. Então, esses documentos eles poderão ser, digamos, buscados tanto nas prefeituras, algumas prefeituras já têm alguns documentos, ou também nas famílias dessas cidades, né? Porque alguns municípios, por exemplo, eles não têm arquivo histórico, ou às vezes não tem uma biblioteca que reúna, né? Ou até tem alguns documentos em biblioteca, mas mesmo aqueles que não têm, a gente vai pedir a contribuição das famílias, que tem lá um álbum de fotos dos avós, dos tataravós, tem as certidões de nascimento, tem, às vezes, outros documentos, né, da época. A gente pode ter, por exemplo, empresas, os nossos bisavós, que tem lá documentos de empresas. Tudo isso conta uma história. Então, é reunir esses documentos que a gente tem de famílias italianas que vieram na imigração lá em 1800, né, a partir de 1875, reunir esses documentos para a gente conseguir formar esse arquivo regional. Então, esses arquivos poderão ficar aqui em Blumenau ou poderão ser devolvidos a essas famílias. Mas o importante é que a gente faça uma força-tarefa para reunir esses documentos e depois a gente consiga, né, fazer toda essa organização. Então, pode ser documentos institucionais vindos de prefeituras, de bibliotecas, de arquivos históricos, de museus, de círculos italianos que têm, eventualmente, municípios, ou pode ser arquivos privados vindos de famílias, doados ou não, né, ou emprestados para poder ser digitalizados e depois devolvidos para famílias. Há algum plano para motivar a participação comunitária nesse projeto? Sim, a gente pretende, ano que vem, né, por meio do Colegiado de Cultura e da ANVI, fazer uma campanha de sensibilização
né, de expor o quanto esses arquivos são importantes para a construção de memórias, para a gente deixar um legado. Né? Assim como a gente tem um legado germânico, né? A gente conhece a história da Grande Blumenau, de Blumenau, dos municípios vizinhos, a história do sobrenome de algumas famílias aqui de Blumenau, de municípios vizinhos. A gente também quer conhecer a história de algumas famílias com sobrenome italiano. E daí essa é a importância de toda essa documentação, né, de todo esse trabalho que a gente precisa fazer e que é demorado, né, ao longo de anos, mas que a gente precisa começar também. Agora, na tua opinião, Michele, isso pode atiçar ainda mais, né, essa união do cidadão com a cultura familiar, né, com a história de uma região? Pode, inclusive, fazer a gente entender um pouco melhor toda essa história, compreender e, quem sabe, até traçar uma linha mais correta dessa história, dessa imigração? Acreditamos que sim, Jorge. A gente acredita que a gente tem profissionais especializados para fazer isso, né? A gente não sabe ainda se teremos na quantidade adequada. Se não tivermos, a gente vai buscar esses profissionais. Mas isso sim vai contribuir a traçar uma linha histórica, a novos estudos, vai contribuir em pesquisas, né, até a motivar novas pesquisas aqui na região. Inclusive, a gente tem universidades aqui que podem contribuir com isso e motivar que estudos sejam feitos nessa linha. E até porque não contribuir para que as famílias também resgatem a própria história, né? De que na hora que for buscar esses documentos, parem para olhar as fotos, que essas fotos contam muita história. Elas mostram cenários da época, as vestimentas, elas mostram como eram as casas, né? Como que eram as ruas, as cidades. Elas falam por si. Então a gente também quer resgatar essas memórias para as famílias. E isso é muito importante quando a gente fala em tradição, em vivência cultural, né? E a gente quer isso também, por meio da cultura. E como você acredita que isso pode impactar as futuras gerações? A gente acredita no legado, né? Acredita na preservação da memória, na vivência cultural. E por meio, né, da dona Sueli Petri, que é a diretora do Arquivo Histórico, que conhece muito, né, de história, da preservação da memória, da salvaguarda, né, da memória que a gente tem, a gente acredita justamente nisso, assim, no quanto a salvaguarda dos documentos, da memória, ela é importante para a gente entender o nosso passado e construir um futuro com mais segurança, né? E entender, salvar as nossas memórias, a nossa cultura para continuar e construir um futuro muito melhor. Quem tem documento em casa, foto, algo que pudesse contribuir com esse centro de memória, já pode ir guardando, já pode buscar alternativas de entregar ou digitalizar, sempre lembrando, né? Se você tem uma lembrança em casa que faz parte dessa história da cultura italiana, mas não quer se desfazer dela e gostaria de contribuir, você pode ir até o Centro Histórico de Blumenau, digitalizar e ficar com esse documento. Isso mesmo, Jorge. Quem mora em Blumenau tem essa opção de levar até o arquivo histórico, né? Deixar lá para digitalização e depois pegar para si o documento ou fazer até uma doação para o arquivo histórico, se não quiser mais. Os cidadãos moradores de outras cidades podem fazer contato com as respectivas secretarias, diretorias municipais de cultura, mas a gente vai iniciar todo esse trabalho de sensibilização ano que vem, organizar com as respectivas secretarias de cultura, né, para recebimento desses documentos, que daí elas vão trazer até Blumenau para essa digitalização. Mas esse ano, quem tiver interesse já pode começar a selecionar esses documentos, né? Já pode pensar onde buscar isso, que com certeza ano que vem vão ser muito bem recebidos, vão ser muito bem cuidados e vão ser de grande valia para a construção de um centro regional de memória da colonização e imigração italiana aqui do Vale Europeu.
E é um exercício maravilhoso para a nossa memória, porque todos nós, uma certa vez, já foi recorrer lá na caixa de fotografia para pegar algo e parou ali por muito tempo. Sim. Olhando, lembrando, voltando um pouco ao passado, tentando compreender aquele passado, né, que a gente não viveu. É importante isso também, né? É isso mesmo. Como eu te disse, né, uma fotografia, ela fala muito por si, um documento fala muito por si, né? E quando a gente volta, pega um documento, a gente consegue, por meio dele, saber muito, conhecer muitas histórias. E a gente encontra muito disso, às vezes, numa lata de lixo, por exemplo, né? Inclusive, já encontramos documentos em lata de lixo que foram resgatados e foram levados para arquivo histórico. E o que a gente quer é realmente agora fazer um grande trabalho de resgate, de salvaguarda da nossa memória, né? E já que a gente está no Vale Europeu, a gente se orgulha tanto da nossa história, da nossa colonização, né? Então vamos verdadeiramente agora trabalhar, né, para isso também, para que isso aconteça. E olha, Michele, tem muita gente que tem as duas culturas, a alemã e a italiana, né? Que foi muito comum no passado, né? Juntar as famílias. Os casamentos entre alemães e italianos aconteceram com muita frequência. Então tem gente que tem essa mistura de alemão com italiano. E conhece muitas vezes uma cultura mais forte e desconhece outra. Tá aí uma oportunidade de a gente avançar nesse sentido também. E uma coisa interessante, né, Jorge? A gente, nessa conversa, e a dona Sueli fez um alerta muito importante. Para quem tem ainda avô, bisavô, pais idosos, que tem relatos da família, grava um áudio, pega o celular, que a gente está tão acostumado, vive com ele 24 horas, coloca ele a falar, a contar as histórias da família, né, de quem veio lá da Itália, como que foi quando veio, como que foi quando chegou no Brasil, ou enfim, quando escutava, né, o pai, o avô, o bisavô relatar como que foi quando isso aconteceu, quando chegou no Brasil, ou como era a situação aqui, né, toda essa questão. E deixa eu falar, assim, isso é memória que fica, é relato, é um relato sonoro, né, do que tá acontecendo, do que aconteceu. Isso é história viva, né? Então, a gente pode contribuir assim também, mesmo que não tenha um documento, mas que a gente tenha alguém na família que tem história para contar. Vamos ouvir essas histórias e também contribuir com isso. Então, a gente tem como fazer muita coisa e contribuir com esse arquivo regional que a gente vai construir. Michele Prada, assessora de comunicação da ANVI. Obrigado pela tua visita, Michele. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. A ANVI está à disposição também para pautas, né? Assim, pela cultura, a gente tem o nosso colegiado de gestores municipais de cultura, que reúne 14 municípios que atuam de forma integrada pela gestão das políticas públicas de cultura aqui do Vale Europeu, e estamos sempre à disposição também. Falamos aqui hoje sobre a criação do Centro de Memória Italiana. Se você tem algum documento, foto, coisa que queira colaborar, a partir do ano que vem será feita uma campanha, né, para recolhimento desses documentos, para se criar esse Centro de Memória Italiana aqui na região.